Pronto. Então vamos lá, né, gente? Eu vou fazer uma pequena introdução, né, do que é a história e formação dos quilombos brasileiros. É uma história complexa, com vários lados, né? Geralmente a gente compreende a história ou como lado branco ou como lado preto, ou só dois lados, né? Mas a história de formação dos quilombos do Brasil, ela tem vários lados, várias perspectivas, não é uma história única, né? Então a gente tem um grupo aí de historiadores, pesquisadores, comunidades que tenta registrar o que ocorreu aí nesse processo de formação dos quilombos, principalmente quando a gente tem aí um histórico de queimar e apagar documentos para apagar a nossa história, né? Se a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. Então, não saber a nossa história é aceitar qualquer outra história que chega para nós. Estou vendo como que passa aqui. Tá. O começo de tudo, né? O que, que eu estou chamando do começo de tudo? Um conceito científico que chama Pangeia, né? É uma das várias teorias do início. Então, gente, eu vou dar uma aqui de professora de geografia, só para vocês entenderem o início que trouxe a gente até nessa condição assim de hoje. É, existe várias teorias sobre como o mundo começou. Então, a gente tem a perspectiva das mitologias, perspectiva religiosa, perspectiva de ciência enquanto disciplina. Então, eu trouxe uma concepção que não é a única, né? De como que o mundo surgiu, para a gente entender aí um pouco de onde que vem nossa cultura, né? A Pangeia é considerada, né? Eu trouxe um mapa aqui para vocês verem. A Pangeia, esse primeiro desenho aqui, onde que... Isso aqui é o planeta Terra, viu, gente? Vamos recordar um pouco a nossa aula lá de geografia. Acho que a gente estuda isso em geografia. Tem-se uma ideia de que o planeta Terra era único, todo unido, igual essa primeira figura aqui, que está escrito era paleozoica, eu não vou saber explicar, e o intuito também não é esse, mas é falar de um fenômeno do planeta Terra que foi se separando, né? Então, tem-se uma ideia de que todos os continentes, né? Todo o território do planeta era unido igual na primeira figura. Depois, há 180 milhões de anos, esses planetas não, esses territórios começam a se separar a partir de um conceito que eles chamam aí de derretimento do gelo, aqui na terceira fase, né, 66 milhões, placas tectônicas, vulcão, e isso vai separando os territórios e faz a gente chegar aqui na era atual, que é a era geológica. Então, a separação do planeta Terra, a divisão, né, de um continente para o outro, de um território por outro, tem aí um início geográfico, né? Das questões da Terra mesmo, vulcão, terremoto, placa tectônica, e a gente tem essa configuração atual hoje. Só que essa configuração atual, ela foi nomeada, dividida com linhas invisíveis, que é o outro ponto que eu vou entrar com vocês agora, que é a colonização. A Europa divide o mundo. Né? Aí o que, que acontece? A gente não tinha uma divisão, né, de Europa, de África, de América. Quem começa essa divisão é o continente europeu,
que vai desenhar Oriente, Ocidente, vai dividir para reinar, para tomar posse. Então, aí aqui a gente tem o mapa. Esse mapa, quem desenha é o continente europeu. Pensa, gente, olha o tamanho da Europa e como que a Europa, aí com as suas estratégias, consegue, de uma certa forma, adentrar todos esses espaços e dividir, nomear hemisférios, hemisfério sul, hemisfério norte, ocidente, oriente. E vocês podem ver que tem uma parte da África que está no ocidente e tem uma parte da África que está no oriente. Essas divisões, elas têm como intuito questões políticas, socioeconômicas, culturais, uma forma mesmo de dominar, enriquecer, explorar. O conceito de ciência, de estudo aí que chega pela Europa, vai estabelecendo essas diretrizes aí para o continente americano, para o hemisfério aqui ocidental. Gente, se tiver muito difícil você entender alguma coisa, vocês podem me perguntar, viu? Eu não sou muito boa nisso, mas eu estou tentando construir aqui com vocês um raciocínio de como que as coisas foram acontecendo. Então, gente, Europa dividiu o mundo em 6 continentes, né? Então, a gente tem Europa, América, tudo que é verde é América, que depois foi dividido em América do Norte e América do Sul. Brasil está na América do Sul ou na América Latina, né? A África, gente, foi dividida, nossa, em África Oriental, África Ocidental, África Central, África do Norte, África do Sul, África Subsaariana. Essas estratégias de divisão foram todas construídas para poder explorar, dominar e terem posse, né? Olha o tamanho da Ásia, Oceania e Antártica. Atualmente, né, as políticas se organizam a partir desse mapa, dessas linhas invisíveis que foram delimitadas pela Europa. E vocês podem observar que a África está no centro do mundo. Então, existe várias teorias, histórias, conceitos que vai contar, né? Que vai relatar, e eu acredito nelas, que tudo vem de África, né? E as mudanças de modo de ser, de mundo, de pessoas, vai mudar a partir do clima, do território que essas pessoas vão migrar, né? Já existia migração, trânsito, antes mesmo de começar esse processo de colonização da Europa. Aí, gente, eu vou apresentar para vocês a dimensão geográfica da África. Por que que eu trouxe essa dimensão? Com a invasão da Europa a esse continente, né, ao continente africano, durante muito tempo a gente entendeu a África como um país. Ou seja, a Europa reduziu a África a um país, a um lugar irrisório, a um lugar sem valor, a um lugar sem cultura, para poder dominar, explorar as riquezas. E essa ideia de África ser um país e não um continente ainda está muito fixo no nosso imaginário. Então, por isso que eu trouxe essa dimensão geográfica da África, para vocês terem uma consciência do tamanho do continente, diversidade cultural, econômica, etc. e tal. Então, a África é um continente com 54 países. São muitos países, né? Tem extensão aí 30 milhões de quilômetros.
os povos originários, indígenas, né? Eu descobri que a palavra indígena, né? Eu até trouxe o significado aqui, disse de ou que é originário do país, do latim indígena relacionado com um grupo endógenes, nascido em casa, né? Então, indígena significa aquele que é originário da terra. Então, os povos originários de África são os beberes, bantus, san, maçai, iorubás, auçás, amanhará, somalis. Eu acredito que tem outros povos originários na África, mas que foram se apagando aí a partir do processo de colonização, né? E como que a África se organizava antes da colonização, né? Como que esse continente se pensava aí antes da invasão do Império Romano, dos europeus, da Igreja Católica, etc. e tal, né? Ela não era organizada em países, nem em estados, né? Que nem o Brasil, o continente americano, é dividido entre países e estados, né? A África era dividida por grupos étnicos que ocupavam territórios, né? Então, território X era ocupado pelos berberes, território Y era ocupado pelos bantos, e cada povo originário tinha subgrupos e tinha práticas de cultura, política, organização, economia diferentes. Cada um tinha uma forma de se organizar, tinha uma autonomia, uma liberdade, né? Então, cada território se organizava ou a partir de estados, impérios, reinos, confederações, e tinha uma imensa variedade de povos, culturas indígenas. Pelo mapa, vocês viram o tamanho da África, né? Imagina aquele continente inteiro, com vários tipos de cultura, economia, povo, espiritualidade, uma diversidade enorme, né? E como que a colonização impactou, né, na África e em todos os outros países aí que foram colonizados. Com a ideia de superioridade, a Europa impôs um modo específico, ou um único modo, ou um modo universal. Como que eu posso exemplificar para vocês? A partir de hoje, todas as pessoas do mundo vão ter que usar calça jeans, porque calça jeans é o melhor. Calça jeans vem da Europa, e a Europa, eu estou dando exemplo, viu, gente? Ninguém está livre mais para usar saia, bermuda. Eu estou dando esse exemplo porque as imposições foram muito mais complexas do que isso. Eu quero dizer que a Europa acha a calça jeans melhor, acha superior a todo mundo e acha que, por ser assim, ela tem o poder de obrigar todo outro território, né? E a colonização, gente, ela chega muito num discurso amoroso, né? Não sei se eu toquei nesse assunto na semana passada, chega muito num discurso assim: olha, a gente quer que vocês usem calça jeans, porque calça jeans protege a pele, é bom, né? A gente quer ajudar vocês, porque a gente vê que vocês são povos, né, da terra, sem recursos, sem tecnologia, né? Não reconhece o nosso modo de viver como algo inteligente e tecnológico, né? Então, esse pensamento de que um é melhor e de que o outro é pior é um pensamento criado aí pela filosofia platônica, que é a filosofia que cria a república e que é a filosofia que a Europa usa para conquistar, invadir e explorar todos os outros territórios. Só que nem todo mundo
né? Nem todos os povos e lugares aceitaram isso de forma subserviente, e aí vem as lutas, a resistência, né? Mas é sempre bom lembrar, eles não chegaram com o pé na porta, eles chegaram seduzindo a gente, né? Eu passei uma situação recentemente, né? Tava eu e meu namorado na feira hippie aqui de Belo Horizonte, e aí a gente passou perto de uma tenda indígena e estava vendendo um negócio cinza, ele achou que era pólvora indígena, e a gente foi perguntar o que que era, né? Aí a pessoa falou assim, não, isso é rapé. Aí eu tô assim, não, gente, mas rapé é cinza? O rapé parecia guimba, um tanto de cinza num potinho. Aí eu fui falar que eu nunca tinha visto esse rapé, etc e tal. E nós, povos tradicionais, povos quilombolas, a gente é um povo muito bom, a gente não tem malícia, desconfiança, acredita na comunidade. Isso é uma gênese que vem do nosso povo, né? Que vem lá dos primórdios lá da África. Então, aquele indígena, ele começou a falar comigo tudo que aquele rapé fazia. Ele falou que o rapé evitava da catarata, que o rapé curava gripe, sinusite. Ele falou na língua dele, e eu fiquei deslumbrada querendo comprar o rapé, mesmo entendendo que o rapé no meu território, ele é marrom. E meu namorado me cutucando, assim, eu acho que não precisa de você levar o rapé. Eu tô assim, não, ele tá falando que o rapé é bom, eu vou levar. Aí, o que que aconteceu? Ele cheirou o rapé. Então, assim, eu vou cheirar o rapé para vocês verem. Passou 5 minutos, o nariz dele começou a sangrar. Aí eu fiquei com medo e não quis levar o rapé, né? O que que eu quero dizer e trazer como reflexão para essa história? Muitas vezes, na nossa ingenuidade de acreditar no outro, porque a gente vem de uma raiz que acredita e confia na palavra. A gente é um povo da palavra, a gente confia muito no que o outro fala, né? O europeu vai lá e muda e cria escritura, e cria documento assinado. A gente é um povo que confia muito no que fala. Então, vamos ir lá nos tempos remotos, né? Chega pessoas de outras culturas, chega o pessoal da Europa lá em África, e fala com a gente, olha, isso que eu tenho aqui é muito bom, e a gente confiando que aquilo é bom, a gente vai e aceita. Mas depois a gente percebe que aquilo não é bom, a gente começa a resistência e eles começam a forçar. Eu trouxe esse exemplo porque esse pensamento de superior, inferior, o mais forte domina o mais fraco, é um pensamento da cultura europeia. Não é um pensamento da cultura quilombola. O pensamento da cultura quilombola é confiar no outro, é confiar na palavra do outro, né? E isso foi um dos vários motivos que pegou a gente aí de forma bruta, né? E muitas vezes, né? Eu vou trazer um exemplo aqui do nosso cotidiano, que toda vez que alguém faz algo prejudicial a nós, a gente não volta o olhar para a índole da pessoa que praticou o mal. A gente volta o olhar para a gente que foi lesado se sentindo boba. Quantas vezes alguém praticou ou agiu de má fé com a gente e a gente fica assim, eu sou muito boba, eu sou muito retardada, por que que eu não percebi? Né? Sendo que a gente deveria voltar o olhar para aquela pessoa que não cumpriu, né, com os princípios aí de uma boa convivência, da verdade, da transparência, da sinceridade, que são valores éticos do nosso povo quilombola, do nosso povo africano, né? Então, quando eu trago essa reflexão, é para dizer que tem um pensamento cultural aí europeu que não pertence a nós. E como que a gente faz, né, na nossa prática, no nosso dia, para voltar a confiar no outro, voltar a confiar
nossa comunidade e desconfiar, agora que a gente já aprendeu, de certas ofertas, né? Esse pensamento, no contexto atual, ele pode estar na mente e na boca de qualquer grupo étnico, né? Então, agir de má fé, ele pode estar numa pessoa que é do quilombo, numa pessoa que é indígena, numa pessoa branca, numa pessoa que é quilombola, né? Porque os conflitos agora, eles ultrapassam o físico, o ver, o território, né? Então, eu estou trazendo mais uma questão assim micro para a gente pensar em resgatar, né, esses valores éticos e civilizatórios que vêm de África. Então, a África nunca se organizou por cor e raça. Nunca. A gente se organiza lá por grupo étnico, né? Banto, Yorubá, San, né? Esses são os grupos étnicos. Depois tem os territórios, né? Que nem os quilombos se organizam, né? Quilombo Bom Jardim da Prata, Quilombo São Pedro, Conceição das Crioulas, né? Aí dentro desses territórios a gente tem os grupos étnicos. Quem constrói essa ideia de dividir o mundo entre cor e criar uma raça é o europeu. O europeu cria a raça branca, né? E vai denominar todos esses grupos étnicos, que são milhares, em negros ou índios, né? No caso do Brasil, que é nome pejorativo. Gente, se tiver difícil a compreensão ou algo do tipo, vocês podem me interromper e perguntar. Então, a África não se dividia, né, em 54 países. Olha o que aconteceu. Teve a conferência em Berlim em 1844, né, participaram 13 países da Europa. Pensa, gente, juntaram 13 países da Europa, né, os Estados Unidos, que nunca teve colônia, e a Turquia, e falou assim, nós vamos dividir a África, e cada um vai pegar um pedaço e vai explorar tudo lá. Olha que loucurada. Então, a divisão da África aconteceu assim. Cada país europeu pegou um pedaço de África. Eu não sei se está dando para ver como que ficou a partilha da África. Então, olha, a gente tem aqui a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, e tem um roxo aqui independente. Etiópia. Essa história aqui talvez eu vou ter que pesquisar para falar com vocês. Mas aí o que acontece? Alguém quer falar? É que a Etiópia não foi colonizada nunca. Gente, essa informação eu não sabia. Por isso tem uma história toda envolvida em relação a isso. A Etiópia é a grande resistência do mundo e de África. Obrigada, Gilmara. E eu trouxe a informação, né, que já existia cristianismo na Etiópia. Depois eu vou chegar nesse assunto aí. Então, cada país desse da Europa invadiu a África, impôs uma cultura e um modo de ser, estar e agir. E vocês estão vendo o tamanho de África, né, gente? Aqui no mapa. Olha o tamanho do continente. Olha o tamanho do continente. Imagina a quantidade de línguas, de povos, de cultura, de ritos religiosos, né? Então, quando na semana passada a gente traz a reflexão, né? Será que a gente pode pensar religião de matriz africana? Olha o tamanho de África, né? Então, Portugal colonizou Angola e Moçambique. Então, a maioria, se não todos, né, pessoas trazidas para o Brasil vêm dessa região específica aqui, ó, Angola e Moçambique. É importante a gente saber isso para a gente localizar
a nossa origem cultural a partir de Angola e Moçambique. Apesar que a nossa origem, talvez biológica, né, que saiu a pesquisa aí do Brasil ser miscigenado, eu estou trazendo aqui uma origem que compõe a cultura, né? Que essa origem que compõe a cultura, ela não vai ser possível de ser vista a partir de DNA, de exames, mas a partir das práticas de cada território aí que se encontram. O tráfico transatlântico, né? Que é Angola e Moçambique. O tráfico transatlântico, gente, foram as pessoas que foram trazidas. Olha o pedaço. Vocês viram no mapa anterior o tamanho de África? E olha onde que Portugal dominou, e foram pessoas desses lugares específicos que foram traficados para o Brasil. Né? Então, a gente tem aqui no mapa sudaneses, na Guiné. Sudaneses é uma cultura, é um grupo étnico, tem várias línguas, tem várias organizações sociais, e várias pessoas do sudanês, da Guiné, que tem pessoas iorubás aqui, elas vieram para a Bahia. Então, quando a gente for pensar em quilombos na Bahia, a gente vai pensar em uma diversidade cultural e um modo de ser e estar muito conectada aos sudaneses, certo? Aí a gente tem a África Banto, tem toda uma história. Banto é um grupo étnico-linguístico e tem várias variações, e eles se subdividem. Então, essa parte toda Banto aqui, né, tem vários outros subgrupos que se representam no tronco linguístico Banto e que vêm de Moçambique para o Rio de Janeiro, de Angola também para o Rio de Janeiro e para Pernambuco. Pernambuco, gente, é onde que a gente tem o registro aí da Cerca Real dos Macacos, que é o Quilombo dos Palmares. Aqui era uma capitania, que depois vai pegar e ser dividida entre Pernambuco e Alagoas. Por que que eu estou trazendo esses mapas? Para a gente se orientar a partir de qual lugar vem a nossa cultura quando se trata de quilombos mineiros, quilombos de Minas Gerais. Correto? Então, a gente tem grupo Banto em Pernambuco, grupo sudanês na Bahia, grupo Banto no Rio de Janeiro. E muitos escravizados que chegaram pelo Rio de Janeiro são os que foram para São Paulo e vieram para Minas Gerais no ciclo do ouro. Gente, até aqui alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar, falar alguma coisa? Tá Tá dando, tranquilo. tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Sim, está fazendo sentido. E nós tivemos recentemente um curso bem parecido com esse aí, e está entrando em consenso com a fala sua, com o que eu já vi. Então está muito bom. Ótimo. Cerca Real dos Macacos, gente, é o que a gente conhece como Quilombo dos Palmares. A palavra quilombo e o conceito quilombo tem vários sentidos e significados. E atualmente é um conceito em disputa. Quilombo foi o termo utilizado pelos portugueses para a coroa real para designar escravos fugidos. Então, quando a gente vai para os territórios e ninguém quer se associar como quilombola, eu dou razão. Por quê? Ao longo de anos, quilombo foi associado a escravo fugido, escravizado fugido, gente perigosa.
foi associado ao que há de pior, né? Foi a narrativa construída. Nós, povos quilombolas, a gente se intitulava ou intitulava os nossos mocambos por outros nomes, né? Então, a Seca Real dos Macacos, Mocamba Cotirene, os quilombos, por exemplo, a gente intitula os quilombos como, né, Bom Jardim da Prata, São Pedro. A gente não intitulava, né, o próprio território como aquele espaço sendo quilombo. Aí, o que acontece? Nós somos comunidades negras rurais e Abdias do Nascimento, ele foi uma pessoa muito importante na construção da história de Palmares para legitimar a nossa existência. E para legitimar a nossa existência, foi necessário criar um conceito de quilombo e fazer uma chave de virada. Tipo, isso que vocês estão falando que é quilombo, não é. O que é quilombo, de fato, Abdias do Nascimento vai dizer, é a união entre pessoas negras, indígenas e brancas que juntas lutaram, né? Que ele vai chamar de República Negra, né? Uma República Negra, por um avanço político, cultural, socioeconômico e que era totalmente contra o governo escravagista. Então, o quilombo, a Seca Real dos Macacos, acaba criando uma república, uma forma de organização que é contra a organização vigente escravagista. Então, quando se cria esse conceito, é para a gente ser reconhecido esqueci o nome, gente. Na Constituição de 1888. Então, a gente não tinha uma visibilidade, nem uma garantia dos nossos territórios. Então, a gente teve que pegar a terminologia quilombo, adicionar o conceito real do que se referencia, para conseguir espaço na Constituição de 88 e garantir políticas públicas para nós. Então, quando a gente encontrar pessoas que não querem se associarem ou se reconhecerem enquanto quilombolas, a gente precisa ter a paciência de construir essa narrativa, né? Que quilombo, no Brasil, significa uma república negra democrática e que funciona. A gente é um Estado-nação, podemos dizer, que está em todo o território nacional e que faz as coisas acontecerem, né? Não tanto quanto a Etiópia, né? Eu quero até ler mais sobre a Etiópia. Então, se intitular, se reconhecer como quilombola é saber dessa história, né? É saber que a gente construiu, dentro de um sistema escravagista, uma outra república. Aí, gente, aqui tá pequenininho. Eu disponibilizei o livro em PDF lá no grupo, isso é parte do livro, né? E aqui eu contei essa história toda anterior, eu acho que para chegar nesse ponto, né? Que é o povo Ambandu, Angola, Janga. Para falar para vocês que o grupo étnico cultural que chega em Pernambuco, em Palmares, é o povo... vieram diversos, mas em sua maioria é o povo banto, pertencentes aos grupos étnicos Ambandum e Ovimbundu. Dentro do grupo étnico banto, a gente vai ter Ambandum e Ovimbundu. E olha o que acontece, gente. Vou trazer um pouco para a nossa realidade. Um quilombo briga com o outro, não briga? Não sei se eu posso falar briga, mas a gente tem conflitos entre os nossos quilombos, né? Ou não?
Ou eu estou falando besteira? Existe conflito entre um quilombo e outro? Ou todos os quilombos de Minas são unidos? Como é que é? Alguém pode comentar aí para mim? Eu acredito que exista, sim, mas por causa das políticas públicas, né, que pode vir para uns e para outros não. Uhum. Mas, de certa forma, também é entre os quilombos e entre os próprios povos de um determinado quilombo. Isso. Muito obrigado, Solange. Eu, Isso tem... Pode falar, Anderson. eu ia dizer que eu percebo dois tipos de conflito, dois tipos de posicionamentos, né? Quando é da nossa causa para fora, a gente é muito unido, mas entre nós, sim, há conflitos, com certeza. Quando eu trago essa reflexão sobre os conflitos, é para dizer que ele tem raízes históricas e que os conflitos que não geram guerra, inclusive, são saudáveis e resolutivos, né? Existem várias formas de conflito. Então, vários povos bantus tinham conflito entre si e são colocados no mesmo lugar, que é o Quilombo dos Palmares, né? Vieram todo mundo junto e foram jogados aqui. E agora? Eles vão ficar brigando? Porque... E tinha essa briga que a gente vê hoje, né? De pardo, de preto. Era assim, você vindo de África e você nascido no Brasil. Então, tinha conflito com o negro que nasceu já no Brasil e o negro que tinha vindo de África. Tipo assim, ó, você não veio de África, então você nasceu aqui, você não vem falar nada comigo, não. Então, tem vários conflitos que a gente tem hoje e tem raízes históricas, né? Quando a gente olha lá atrás, tem esses conflitos. Olha o que o europeu fez, né, gente? Nomeou como todos como os negros. Os indígenas também eram chamados de negros. Então, quando a gente vai na raiz histórica, negro é um atributo destinado a pessoas que não são da Europa. Aqui na América, né? Acho que depois que veio a terminologia índio, mas o nome que era usado era negros da terra. Os indígenas eram negros da terra. Então, tem muitas coisas assim da história que a gente precisa voltar para entender esses conflitos hoje, né? Então, entre nós, no Quilombo, não existia conflito de cor e de raça, tá? E isso continua aparecendo em muitos quilombos. A gente não se organizava por gênero, raça e classe. Essa experiência a gente vai encontrar fora do quilombo, né? Na cidade, no urbano, porque o quilombo, né, mesmo com todos os conflitos, e eu acredito que isso vai continuar acontecendo, a gente tem uma liberdade de ser, viver e estar diferente da liberdade da cidade, e a condição pela qual você passa ou sofre discriminação e preconceito não hierarquiza. O que eu quero dizer? Dentro do quilombo, alguém vir com injúria racial, algo do tipo para você, eu estou falando da experiência muito do meu território, viu, gente? Depois vocês falam se no território de vocês é assim também. Por exemplo, chamar pessoas de ofensas, palavras raciais, né? Reconhecer a negritude daquela pessoa, não impede ela de acessar, por exemplo, direito à terra, alimentação, frequentar espaços no quilombo, né? Vou dar um exemplo. Minha avó, branca, né, quilombola,
ficava muito preocupada com a questão do meu pai se relacionar com a minha mãe, uma mulher negra que meu bisavô foi escravizado. Só que a família branca, no território do meu quilombo, é uma família muito pobre. E a minha família negra, mesmo com o passado, né, de experiência escravocrata, era uma família que tinha muito mais terra, né, tinha muito mais condições do que a família branca. Eu não sei se vocês observem essas questões aí de acesso ao território. Porque quando a gente vai ter uma dificuldade, é uma dificuldade, às vezes, imposta de uma política para nós. Não de dentro do território de uma questão de cor, grupo, raça e etnia conseguir dominar e hierarquizar, né? A sensação que eu tenho é que a luta dentro do quilombo, ela é mais justa, e que corre riscos de talvez a gente trazer esse tipo de leitura para o quilombo, a gente começar a ter conflito entre nós. Não sei, é uma provocação que eu trago para a gente refletir, né? A gente que está transitando nos espaços, a gente tem que sempre refletir quais são os modos de viver e se organizar quilombola, e quais são os modos de viver e se organizar fora da cidade, e o que dá para conversar e negociar para a gente não se perder na nossa cultura. Então, gente, eu não sei se ao longo da história vocês já ouviram sobre a cultura banto, como que os bantos se organizam. Aqui nesse trecho, né, na página 34, vocês podem ler depois. Eu queria trazer um parêntese, né? Sobre. Não, eu vou continuar e na hora que eu trago o parêntese. Até aqui está tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar? Eu quero comentar, eu achei um exemplo hipotético que ilustra o tipo de situação em que que algumas das regiões da zona da Mata Mineira e do Vale de Jequitinhonha, há casos de duas comunidades quilombolas vizinhas que reivindicaram áreas de uso tradicionais sobrepostas, especialmente em locais de coleta, pesca e de passagem. A disputa ela ocorre, por exemplo, quando uma comunidade solicita a certificação de um território e a outra também entende que a parte de sua área também é ancestral. É muito legal essa visão que, que Minas Gerais tem, que tanto quilombola e nativo indígena, eles dois andam na mesma trincheira, né? E acabam é assim, é um caso isolado e totalmente hipotético. Foi o INCRA que deu esse caso, entendeu? De sobreposição territorial. Consegue entender? Não. Mas se alguém quiser comentar, gente. É porque é difícil ter conflito entre um quilombo ou outro, mas na zona da mata e no Vale de Entendi. Jequitinhonha teve, mas não foi conflitos generalizado e nem teve derramamento de sangue. Mas tanto a CONAP e o INCRA aqui dentro de Minas Gerais só relataram esse conflito. Né? A entidade quilombola é marcada por um valor de solidariedade, resistência coletiva e defesa comum de direito. Então, quando a pessoa, como aconteceu no seu quilombo, quando você buscou a certificação dele, se tivesse outros povos, né, nativos, poderia sim ocorrer. Mas era só uma curiosidade que eu queria deixar aqui para vocês, que eu escutei você perguntando pessoal e eu queria falar, porque eu parei para pesquisar. Gente, quando... É porque acaba que o Estado ele vai nomeando para a gente conseguir garantia de direito, né? Se todo mundo tivesse terra garantida,
eu acho que essas denominações não seriam necessárias, né? A gente tem povos e comunidades tradicionais, por exemplo, tem os gerazeiros, os vazantes, ribeirinhos. E o que acontece quando a gente está num território quilombola e tem outros povos que também estão reivindicando esse espaço, né? Eu acho que o exemplo que o João Marcos trouxe está ligado a esse tipo de conflito, né, que pode acontecer. E eu não sei, gente, se na comunidade de vocês acontece isso, quando precisa de comprovar que é quilombola ou não. Eu acho que essa é uma discussão que acontece em quase todos os quilombos do Brasil, né? Quem é quilombola, quem que não é quilombola, né? Então, isso também acontece, né, com esses outros povos tradicionais. Mas como a gente compartilha de visão de mundo semelhante, os conflitos, eles acabam sendo organizados, a meu ver, de forma que beneficie todo mundo. Porque essa ideia aí de que é meu, é só do quilombo, eu acho que, de um modo geral, o quilombo é coletivo, né? A gente quer acolher e abraçar todo mundo, pelo menos foi assim em Palmares, né? Todo mundo que queria somar e ajudar, né, era acolhido. Então, quando a gente vê que está saindo um pouco dessa perspectiva, que está muito individual, a gente já pensa que é um pensamento ou uma cultura aí do colonizador. Essa tabela, gente, é uma tabela que está no livro do Zezita Araújo, e é uma tabela que eu tenho usado como referência para não me perder enquanto uma mulher quilombola. O que acontece? Muitos de nós precisam transitar e sair do quilombo, acessar a universidade, acessar trabalho, estar na luta, acessar políticas públicas. E muitas vezes, quando a gente chega nesses espaços, a gente é tomado por um tanto de teoria, de autor, de conhecimento, de livro, de história, e que muitas vezes a gente fica assim, tem problema não, Célia. E a gente fica assim, gente, mas o que é nosso, o que não é? Eu estudo com uma mulher indígena e eu fiquei questionando, né, assim, eu fiquei observando por que nós, povos quilombolas, entramos em brigas que eu não vejo povos indígenas entrando nesse tipo de briga. Eu não sei qual exemplo que eu posso dar, mas eu vou dar um exemplo do feminismo, viu, gente? Nós, mulheres quilombolas ou mulheres negras, a gente tem reivindicado o feminismo negro, né, as questões de gênero, as questões do feminismo, e muitas comunidades indígenas, não vou falar todas, não entram nessa disputa. Eu vejo eles muito numa disputa para garantir a terra e viver o modo de vida deles, né? Então, eu conversando com essa indígena, ela fala, olha, no meu território não tem isso de feminismo, né? A gente não aceita, não é da nossa cultura. Eu estou trazendo esse ponto, gente, que é um ponto que me atravessa muito, né? E tem atravessado muitos territórios quilombolas e como que a gente faz as leituras de violência das relações entre homens e mulheres na nossa localidade, e muitas vezes, né, ou o que eu tenho observado é que os homens, né, os nossos homens quilombolas, muitas vezes têm sido colocados numa imagem ou num lugar de perigoso, assassino, arrogante, num lugar muito de limbo social, sabe? Então, quando eu vejo que nossos homens quilombolas estão sendo colocados nesses lugares, os homens indígenas não.
e convivo com uma indígena, eu começo a refletir o que acontece com os territórios indígenas e o que acontece com os territórios quilombolas. Essa reflexão que eu vou trazer aqui, gente, talvez outras pessoas já estão fazendo, talvez tenham leitura sobre isso, mas até então é uma coisa que eu venho refletindo e compartilhando, né? Não tem nada escrito. Pode falar, Ailton. Boa noite a todos. Quando você diz que o que os indígenas, os homens indígenas fazem ou vivem que não passa por essas situações que os quilombos passam. Eu creio que é o seguinte, é uma cultura fechada, onde eles não aceitam o que impõe, não escutam o que os outros trazem. Então eles têm uma cultura fechada, eles dão prioridade à cultura, aos povos indígenas. E o que vem de fora fica de fora, eles não levam para dentro. E já quanto o nosso território, nós abraçamos, nós acolhemos, nós temos eu olho por uma falta de insegurança, vou dizer assim, uma forma de insegurança, porque quando a gente se sente inseguro, a gente aceita, a gente ouça o que está lá fora, entendeu? E quando a gente é uma pessoa confiante, o que está lá fora é o que está lá fora. O que a gente vive é aquilo que a gente quer. E o que eu entendi de que eu estou tirando para mim. Quando eu confio em mim, quando eu tenho um propósito, o que os outros acham do meu estilo, isso não é problema meu, é deles. Então, o que a tribo indígena, o que os indígenas vivem, é a cultura, a prioridade, é um olhar mais fechado. Essa é a minha visão. Eu posso falar? Claro. Eu acho interessante a observação do Ailton, mas eu vejo o seguinte, eu não sei até que ponto essa cultura fechada é boa, sabe? Por quê? Nos territórios quilombolas, eu vou falar do meu território, que é onde eu convivi e convivo, atualmente com os alunos. Existem muitos casos, se for assim, por que o homem negro, os quilombolas, me corrija se estiver errada, eles não têm uma imagem legal. Foi isso? Foi. Então, eu dou graças a Deus de não ter essa... Como que eu posso falar? Esse ambiente fechado para o que está lá fora. Porque nós ainda vivemos consequências, muitas famílias ainda, do machismo, né? E tem pessoas sofrendo violência o tempo todo, e graças a Deus tem várias redes de apoio. A violência psicológica, física, as crianças também sofrendo esse tipo de violência, né? E graças às redes de apoio, a gente pode, assim, ter uma certa até segurança, né? Tem aquele apoio, então nós temos segurança. E aí, acredito que vem a exposição. Agora, quanto aos indígenas, é o que a Ailton falou, a cultura fechada, né? Aí tem a minha observação, até que ponto isso é bom, porque é uma cultura tão fechada, ali eles costumam se relacionar entre si, a violência, tem muitas violências, mas não é expostas, não é tão exposta quanto a nossa. Eu acredito, eu não sei se eu estou errada, sabe? Se eu estou certa, mas nós, né, quilombolas, nós já temos uma cabeça mais aberta para outras coisas. Intervenção, sim, mas não é uma cultura totalmente fechada. Hoje as pessoas buscam apoio. E, por esse motivo, acredito que os homens sejam mais expostos, né, do que os indígenas, que ainda têm uma cultura fechada.
Mais alguém quer comentar, gente? Eu concordo com o que vocês falaram e eu vou falar o que eu observei. Isso está sendo construído na minha cabeça e eu queria aproveitar esse espaço para construir isso com vocês. Primeira coisa que eu avalio, muitos grupos étnicos indígenas não tiveram a perca da cultura, igual nós, né? A gente juntou vários grupos étnicos que se reuniram para manter uma cultura ou reconstruir. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Muitas tradições, consciência de quem eles são, de onde vieram, o que aconteceram com a história deles, né? Tiveram massacre, muitas mortes, escravização, teve todas essas coisas. Mas eu sinto que tem essa cultura fechada, igual vocês falaram, né? E um valor a isso, né? Um valor, um respeito, né? Essa é a primeira observação, né? Assim, e quando se trata de nós, povos quilombolas, a gente não tem uma consciência da nossa cultura. E eu acho que isso é uma questão histórica que a gente precisa começar a reparar. O que é ser mulher quilombola? O que é o casamento quilombola? O que são as questões religiosas quilombolas? O que é próprio do quilombo, que é da nossa cultura? Eu sinto que isso não está bem desenhado para nós. O que é ser e pertencer a uma comunidade quilombola, né? E isso é o primeiro ponto que eu observei, né? E se a gente não tem essa consciência do que é a nossa cultura e a nossa tradição, né? Como é que a nossa tradição está sendo preservada? Como é que a cultura está sendo preservada? Pode falar aí. Eu só quero colocar uma observaçãozinha. Uhum. Desculpa eu ter interrompido. O que Não. acontece? O que eu tentei dizer é o seguinte, que os índios, no fato deles os indígenas, por ser uma cultura fechada, eles não aceitaram a colonização, eles não foram escravizados. Quanto nós, negros, os escravos, aceitaram. Então, o que eu quis dizer, e quanto ao machismo do nós, que hoje prevale nos quilombos, veio dos colonos. Então, o que eu quis tentar dizer, às vezes não entendeu, é sobre isso. O fato de uma cultura fechada, e com a cultura tribais, no caso, os quilombolas, os negros, foram escravizados porque eles aceitaram. Não tinha, assim, uma confiança, eu creio que ia mais do que, igual você colocou lá no começo, tipo, chegar com boas intenções e chegar a entrar lá dentro e impor. Os indígenas, não, eles priorizavam aquilo que era deles e depois o que vem de fora. O que eu tentei dizer é isso. E são culturas diferentes, né? Como tenho um pouco de descendência indígena e sou quilombola, então é uma parte que eu não conheço, fica difícil eu colocar, porque é uma cultura indígena que eu não conheço, então fica difícil de eu falar. O que eu quis dizer é que índio não aceitam, eles são firmes, e quanto a cultura negra, ela não é diretamente cultura própria, originada dos povos tradicionais. Tem várias outras culturas enfiadas, porque nós fomos colonizados. Então, o que eu quis dizer foi isso aí. Eu entendi. Eu vou falar a construção que eu estou fazendo sobre isso, viu? Então, eu observei isso que vocês estão falando, né? E é isso, né? Primeiro, a gente não tem muito histórico e registro da nossa cultura e as tradições, e tem uma coisa que foi colocada na nossa cabeça, que a nossa cultura é ruim.
ser da roça é ruim, ser da roça é atrasado. Então, a gente, enquanto povo quilombola, viveu opressões e manipulações muito complexas, diferente do que os povos indígenas viveram e vivem, né? Mas a minha linha de raciocínio, a primeira reflexão é essa, né? A gente teve uma... Não é que a gente sofreu um ataque muito bruto à nossa cultura e à nossa família, né? Porque a gente sai, vem de um outro lugar, chega aqui, a gente encontra com outros grupos étnicos e outras culturas e tem que se reinventar, né? Então, os indígenas, por mais que eles sofreram ataques, eles conseguiram preservar o valor que eles agregam à cultura deles, né? O que vocês estão chamando aí de cultura fechada. Essa é a primeira observação que eu fiz. A segunda observação é que toda pessoa indígena que sai do território para estudar, ela é orientada. A comunidade chega e senta com ela e fala sobre o que ela vai encontrar aqui fora. E fala assim, olha, você vai lá para você aprender as coisas, mas não esqueça da sua cultura. O que for bom, você pega, o que for ruim, você joga fora. Então, eu não vejo totalmente que eles são cultura fechada, mas que eles têm uma orientação de como lidar com aquilo que eles vão enfrentar aqui fora, que eu estou chamando a gente para sensibilização aqui, para a gente começar a fortalecer isso nos nossos quilombos. Mas para fortalecer isso nos nossos quilombos, primeiro a gente tem que conhecer a nossa cultura, valorizar, entender o poder dela, né? E depois negociar e conversar com outras culturas, né? O que você, Ailton e Solange coloca, eu concordo com vocês dois, mas o ponto que eu quero trazer é, antes da gente conhecer qualquer outra cultura, a gente precisa estar bem enraizado com a nossa. Conheceu a nossa tradição, a gente tem toda a possibilidade de questionar e dialogar com outras culturas, porque foi isso que o Quilombo dos Palmares fez, que está aqui nessa tabela, que daqui a pouco eu vou dialogar com vocês, né? Neide, pode falar. A minha colocação é o seguinte, sobre nós quilombolas. Naquele tempo lá, nós éramos destinados eles queriam simplesmente também matar a gente, né? Os indígenas não. Eles destinaram porque ia matar. Então, eu acredito assim que não que os negros jamais iriam aceitar. Não é aceitação, é questão do momento lá. Era para extinguir os quilombolas, né? Eu não sei se já foi falado isso, mas eles não tinham o que fazer, não tinha outra opção, era matar, exterminar mesmo, acabar com os quilombolas, e os indígenas não. Então, assim, acredito eu que nessa fase, nossa, desse sofrimento, né? Quantos deles não bateram de frente para que isso não acontecesse, mas por mais que, né, os europeus chegaram, queriam exterminar os quilombolas, a intenção simplesmente era matar, acabar com os quilombolas, coisa que com os indígenas não, né? Isso mesmo, Neide, é uma parte importante da história, porque teve padres que defenderam que os indígenas tinham alma e eles deixaram de ser escravizados em algum período, né? Então, a gente, enquanto povo quilombola e negro, foi e é atacado. Então, quando eu falo dessa minha vivência com o indígena, é tentando aprender com eles uma forma de resistência para nós, povos quilombolas. Então, esse apagamento da cultura quilombola
eu vejo que não é um apagamento da cultura indígena dentro do território deles. Né? Então, eu acho que isso é um ponto que mata a gente. E a corte, né, os portugueses matavam, perseguiam a nossa cultura o tempo inteiro. Né? O que a Neide colocou é bem, bem real, e a gente sempre tem que lembrar disso. E a gente também precisa refletir como que outras culturas estão invadindo nossos territórios e por quê, né? Quando a gente fala de feminismo, feminismo negro, machismo, a gente está falando de um sistema patriarcal. Será que toda violência que acontece contra a mulher no quilombo é porque o companheiro ou o parceiro enxerga essa mulher como um ser inferior, ou ele está reproduzindo uma violência senhoral que veio de geração em geração e chegou até ele? As teorias e as conceituações, elas nos servem, gente, para como a gente vai olhar o mundo. Porque se vocês pegarem o mapa da violência, mesmo com todas as políticas públicas, as práticas do feminismo negro implementada nas políticas, as mulheres brancas deixam de sofrer feminicídio e o aumento do feminicídio entre as mulheres negras aumenta. Então, isso traz para a gente uma reflexão sobre como que a gente está olhando as violências dentro do nosso território quilombola, com quais lentes, com quais olhares, como que a mulher quilombola é vista dentro do território, porque fora do quilombo, gente, a gente é vista como uma mulher inferior, subalterna, incapaz. Mas dentro do quilombo, pelo menos eu acredito e vivencio isso está na minha formação e na minha história, que a gente é livre para fazer tudo e a gente peita, a gente enfrenta, né? Então, eu estou trazendo as diversas formas de leitura que a gente precisa ter de certos fenômenos, mas sempre levando em consideração a nossa cultura. Então, voltando, essa tabela, gente, que está no livro, para mim chegou como um achado, e é para ela que eu estou tentando olhar para a gente começar a construir a nossa cultura quilombola, se tratando de quilombo em Minas Gerais. Então, todo espaço que eu vou falar de quilombo, eu mostro como é a sociedade quilombola e como é a sociedade colonial. Então, eu acho que a gente precisa se firmar nisso e não ficar com uma cultura fechada. Né? Eu também não concordo com a cultura fechada, né? Mas a gente ter uma base, um alicerce, uma raiz firme para a gente não titubear e quando vier outras culturas a gente negociar com a nossa. Né? Então, é isso que eu tenho tentado sensibilizar e provocar, né? Como que é a sociedade quilombola, que é a primeira referência de sociedade quilombola que a gente tem, né? Posse de terra da comunidade palmarina. A terra é da comunidade, né? Todo mundo está aí lutando pelas terras, pela titularização, certificação, e a gente sabe que dentro do próprio quilombo, a gente às vezes tem dificuldade de titularizar porque a pessoa está pensando em si própria, porque às vezes quer vender aquele lote porque precisa de dinheiro e porque teve todo um apagamento da história e da relação com a terra. Não tem uma dimensão do valor da terra e do que é a cidade. Então, entra nós, mais uma vez, tentando sensibilizar por que essa terra precisa ser nossa, né? Por que a gente precisa proteger, né? A sociedade colonial, posse de terra do senhor de engenho. Então, toda vez, gente, eu estou fazendo isso e eu não sei se é certo, viu? Estou aprendendo com vocês. Acho que nós, enquanto quilombolas, estamos num momento de muito fortalecimento, né? Num momento muito bom, assim, de pôr a cara no sol na luta, porque a sociedade urbana fora do quilombo já viu
que tanto nós, povos quilombolas, indígenas e povos tradicionais, é que tem a resposta para a solução de vários conflitos, né? Então, o povo está de olho em nós para roubar o nosso ouro. E se a gente não reconhece o ouro que a gente tem, eles roubam. Porque a gente vê a pedra de ouro lá, acha que não tem valor, deixa a pessoa levar para lá. Então, a sensibilização aqui é a gente entender o nosso valor cultural, territorial e não deixar se levar ou vender. Então, toda vez eu fico assim, pessoa está querendo vender terra, não quer contribuir para o território ser da comunidade, quer vender lote, sei o quê, está com pensamento senhor do engenho. Então, como que a gente vai fazer para sensibilizar essa pessoa para ter o pensamento da comunidade palmarina, que é a nossa cultura quilombola, né? Sociedade quilombola, vários ritos religiosos, né? Então, gente, o quilombo, ele não se organizava por religião. Então, qualquer quilombo tem liberdade de cultuar e ter vários ritos religiosos, né? O Nego Bispo fala, né? Ele se considera cristão politeísta, né? Sociedade colonial, religião monoteísta cristã. Então, toda vez que eu estou num território quilombola, eu estou com uma pessoa quilombola, que a pessoa começa a criticar, a falar ou a impor uma religião, seja ela qual for, né? Falar assim, a religião certa é o catolicismo. Então, todo quilombola tem que ser católico. Não, quilombola não pode ser católico mais não. Agora, quilombola tem que ser de Umbanda, porque essa é a religião certa. Então, todo quilombola tem que ser da Umbanda. Não, Umbanda não é certo. A religião certa que veio, nossa, é o candomblé. Todo mundo tem que ser do candomblé. Não, não pode ser do candomblé, não. Tem que ser do budismo. Então, todo pensamento de uma imposição para um território quilombola, né, que é uma questão monoteísta, uma escolha de uma única religião, eu entendo como uma prática colonial, né? Por quê? Os vários ritos religiosos aqui, a gente vai resgatar a partir do povo que chegou de barco e foi para o nosso território. Como que a gente vai resgatar isso, né? Minas, vocês viram lá no mapa, o povo banto veio para Minas. O povo banto, eles tinham sido evangelizados, passaram pelo cristianismo. E por que que muitos povos bantos aceitaram o cristianismo? Porque a cosmologia banto e a cosmologia cristã é a mesma, né? A gente acredita em um ser que criou tudo. A diferença é que na mitologia banto, a gente vai falar de uma questão incestuosa, e no catolicismo, vai falar da questão de Adão e Eva, né? Então, não é que o povo banto aceitou o catolicismo e o cristianismo porque foi colonizado, não. Eles aceitaram porque tinha semelhança, e no texto da filosofia banto, né, o Placídios vai contar que na hora do aperto, eles não rezavam de acordo com o cristianismo tinha ensinado, mas de acordo com os ritos e cultos que os ancestrais tinham ensinado, né? Então, gente, isso é uma característica do nosso povo quilombola mineiro, porque o grupo étnico que chegou em Minas é o povo banto. E como que o povo banto vive, se organiza e cuida da espiritualidade, né? O negócio da gente é poder cultivar a espiritualidade, exercer. Mas com o processo de colonização, vem essa ideia de religião monoteísta, cristã. Mas a gente está pegando esse pensamento de religião monoteísta e estipulando que a África tem uma religião específica que foi roubada de nós e a gente tem que retomar, né? Essa sensibilização que eu queria trazer para vocês. Por quê? Qual é o povo que chegou lá na Bahia? É o povo sudanês que a gente viu lá no mapa. E o povo sudanês tem o povo Iorubá, que é o povo nativo que eu mostrei para vocês.
E o povo iorubá cultua orixá. Povo banto, que é o povo que veio para Minas, não cultua orixá, cultua inquice. Só que teve um apagamento da história, né, que coloca o Brasil como sendo um país de orixá. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu. Esse conceito chama nagografia. Por que a gente escuta falar mais de Oxum, Exu e Iemanjá do que, por exemplo, de Quitembo, Samba, né, que são entidades? Por que a gente escuta falar mais de cultura nagô e iorubá do que cultura banto? Por quê? Isso tem uma explicação, né? A cultura de orixá chegou em Salvador, na Bahia, a partir dos povos negros que foram para lá. Os colonizadores começaram a perseguir essas religiões, né? Começaram a perseguir essas religiões como se fosse do ocultismo, o racismo religioso que a gente sabe. Uma das saídas que o pessoal do território da Bahia encontrou para poder cultuar e manter seus rituais de acordo com a tradição foi acolher essas pessoas brancas para as casas de candomblé, né? Tem coisas aqui, gente, que eu não vou saber explicar, porque eu sou uma quilombola mineira, então eu vou saber falar mais de banto do que falar de cultura nagô e iorubá. E eu sei que tem candomblé congo e umbanda com esqueci o nome agora. Que lá também chegou outros povos, né, que fizeram essa junção aí. Então, a alternativa que eles acharam foi aceitar essas pessoas brancas para elas participarem, essas colonizadoras, e essas pessoas começaram a propagar a cultura nagô e iorubá como a principal, né? Tem um livro que chama Através das Águas Banto, como que a cultura banto forma o Brasil, e vai contar como que o colonizador, ele utiliza das nossas culturas, inclusive para pôr a gente um contra o outro. E o que eu quero trazer aqui, gente, é sempre o pensamento da sociedade colonial que é utilizado com o conhecimento nosso, aproveitando que a gente não tem um aprofundamento da nossa cultura. Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão sendo atacadas porque muitas pessoas quilombolas estão sendo atacadas porque seguem o cristianismo, e a única resposta, ou a primeira resposta que dá é: você é cristão por causa do catolicismo, você é cristão por causa da colonização, você foi manipulada, foi oprimida. Então, eu vejo um movimento de sempre colocar nós, pessoas quilombolas, como pessoas que aceitou de cabeça baixa tudo que a outra cultura trouxe. Só que quando a gente vai ler a cultura banto, a gente vai ver que a gente aceitou na frente deles, mas que por trás a gente vai cultuar do jeito que a gente acredita. Aí vem o que eu trouxe no outro encontro. Um tanto de festa no quilombo sem padre. Né? Então, a igreja quer pôr uma regra, quer pôr isso, quer pôr aquilo, não vai pôr, porque a gente é banto, a gente tem a nossa fé, a gente tem o nosso ritual. Cultuar a ancestralidade, cultuar ancestral é prática banto, não tem a ver com religião monoteísta colocada. Então, a gente vai ter muitas pessoas no território quilombola que não se implica com nenhuma religião, então vai na missa, vai na Umbanda, vai no Candomblé, vai no Centro Espírita, transita nos espaços, vai na igreja evangélica, transita nos espaços que se sente melhor, porque entende que esse culto à religião
essa questão religiosa, esse culto à espiritualidade está ligado à cultura banto. Mas a gente vai ter pessoas no território que não vão se conformar, porque muitas vezes vai deixar de lado a cultura e vai acreditar no discurso do dominador, que vai dizer que a cultura de vários ritos religiosos é pecado, é errado. Vai colocar como demoníaca a nossa cultura quilombola. Então, a gente sempre tem que estar atento a esses discursos para entender. Quando se trata de sociedade quilombola, a gente tem uma liberdade para ter vários ritos religiosos, mesmo que as religiões que cada um decidir escolher seguir, diz que só pode adorar um Deus. Então, por exemplo, cada um aqui tem a liberdade para escolher qual religião seguir e quais doutrinas seguirem. O que a gente não pode fazer é querer impor isso para a nossa cultura quilombola. Então, por exemplo, a gente tem pessoas da nossa cultura quilombola que são do candomblé, né? Então, a gente que é da cultura religiosa cristã, a gente não pode chegar para essa pessoa e falar que ela está errada de seguir, que isso seria estar reproduzindo o racismo religioso. E a pessoa que é de candomblé, né, ou que é de axé, ela não pode chegar para a pessoa que é cristã e falar que ela não pode ser cristã, que a religião verdadeira, né, vinda de África, é a religião de Orixá, de Inquice. Isso é um pensamento do colonizador, impor e tirar a liberdade espiritual religiosa de ser. Gente, eu trouxe o mapa da África para vocês verem o tamanho de África e toda a diversidade. Então, toda imposição que vai pôr em xeque uma escolha livre de algum quilombola fere a nossa cultura, que diz que nós somos de vários ritos religiosos. Sobre essa questão, gente, que eu falei que ia explicar sobre as religiões no último encontro, alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Né? Porque muitas pessoas questionam por que os quilombos de Minas Gerais são católicos. Né? Porque a maioria do povo que veio para os quilombos, né, de Minas, Rio, São Paulo, é de cultura banto. Por que na Bahia tem mais terreiros? Né? Porque a maioria da cultura do povo que está lá vem do Orubá, vem de nação Nagô. E como a gente é um povo livre de vários ritos, a gente vai misturar várias religiões e formas de rito. É assim que nasce a Umbanda. A Umbanda tem cristianismo, a Umbanda tem Nagô, Yorubá, né? A Umbanda tem indígena, caboclo, né? A gente não tem esse problema. Quem coloca esse problema é o colonizador, para poder manipular, direcionar, conduzir, controlar. Né? A gente é um povo livre para fazer qualquer culto religioso. E viver esses ritos religiosos é modo de vida. Não existe quilombola sem cuidar da espiritualidade, indiferente de qual espaço ele vai escolher fazer esses ritos. Tá, gente? Então, se colocou em posição de religião, de credo, né? A gente tem a história do sincretismo, a gente tem a história da quebra de Xangô, a gente tem a história de perseguição. Todas essas histórias, gente, dizem um pensamento de um colonizador, né? Eu gosto de participar de muitos rituais indígenas que tem também, né? O negócio é fortalecer a concepção assim de espírito que está aí na nossa cultura. Esse assunto é sempre muito delicado, mas eu espero que tenha ficado assim explícito que tem toda uma história cultural e que a dos indígenas está bem preservada e a nossa está sobreposta aí
quando colonizadores entram no nosso território, quando a gente pega um pouco esse pensamento deles e também quer impor e quer determinar e quer dizer como que cada um deve fazer ou não. Família poliândrica, família monogâmica, né? A sociedade quilombola é a família poliândrica. O que é a família poliândrica? Gente, vocês devem escutar muito aí sobre relacionamento aberto, traição, monogamia é ruim, monogamia é isso, blá, blá, blá. O que acontece? O que acontece? As sociedades, cada sociedade, ela pode escolher um modo de casamento, né? Então, existem várias formas de casamento. Existe o casamento pautado na poligamia. Em muitos países da África é autorizada a poligamia, que é o homem ter várias mulheres, né? Existe a poliandria, né? Que é a mulher, né, ter vários homens, né? Existe a monogamia, que é um relacionamento individual entre só dois parceiros, né? A sociedade quilombola tinha esses 3 sistemas de casamento. Então, se você entrasse para Palmares, por exemplo, você ia ter lá um homem com várias esposas, ou poderia ter uma mulher com vários homens, ou poderia ter só o casal entre si. Aí, isso era comum a nós, e lógico que todo e qualquer tipo de sistema de casamento ou organização familiar tem seus problemas. Qual que foi a situação? A sociedade colonial impôs apenas o sistema monogâmico. E isso, gente, é anular a nossa existência e impor para todos os corpos que você só pode ter uma pessoa para a vida toda e a pessoa só pode ter você para a vida toda. Então, muitas vezes chega no consultório para mim as histórias de chifre. E a coisa que eu mais escuto é: fulano traiu porque não tem caráter. Homem não aguenta ficar com uma mulher, mulher nenhuma presta. E quando eu olho para a população negra, a referência cultural que eu tenho é essa pessoa, porque a nossa gênese, né, gente, a nossa cultura, ela está no corpo inteiro, ela não está só na cabeça. Então, eu não acredito que o colonizador conseguiu apagar tudo, porque ele não consegue entrar no corpo, né? Ele não consegue entender as coisas do corpo, ele tenta controlar a mente. Mas as coisas do corpo, a gente vive muito bem porque a gente escuta a intuição. Intuição é tecnologia ancestral. Então, eu fico pensando assim, quantos genes ou resquícios a gente carrega no corpo de ser uma pessoa poliândrica, poligâmica, e o nosso corpo é forjado, é forçado a viver porque o colonizador impôs a monogamia, né? Tem outras discussões sobre isso, gente, mas que não dá para eu aprofundar por causa do tempo. Mas agora a gente está vivendo um outro processo. Não sei se isso está aparecendo dentro dos quilombos. A gente está sendo educado ou sendo levado a refletir que a monogamia não presta, que a monogamia dói, que a monogamia fere. Isso também é um pensamento colonial, porque é querer impor para um casal um sistema. Aí as pessoas falam assim, não, você tem que ir para poligamia ou para poliandria ou viver relacionamento aberto, porque a monogamia destrói. Tem pessoas que são monogâmicas, que carregam esse vestígio, né? Mas querem ser poligâmicas ou poliândricas, porque estão ouvindo o tempo inteiro que a monogamia é uma invenção do colonizador. Aí volta de novo, gente, a gente voltar para a nossa base cultural quilombola.
A nossa base cultural quilombola nos dá a possibilidade de olhar para o nosso corpo, para a nossa história, e escolher qual sistema de casamento a gente quer seguir e viver. Só que para fazer esse exercício, a gente também tem que entender como que o colonizador construiu uma imagem sobre outros sistemas de casamento. Os conflitos começam, gente, nas relações afetivo-amorosa, quando entra a mentira. E a mentira, tanto do homem quanto da mulher, é uma ferramenta de opressão e dominação do colonizador. Eu defendo, gente, que a verdade e a transparência é uma característica quilombola. Eu vim de uma educação, né? Os quilombos de Minas são muito preservados, né? O Nego Bispo fala que a nossa tradição é muito preservada. Eu vim de uma educação que, se eu contasse mentira, eu apanhava, e se eu falasse a verdade, eu era motivada. Então, uma coisa que eu vivi, né? Meu pai me rejeitou na gestação. Isso nunca foi escondido de mim, né? Então, a gente vai ver outras famílias que escondem rejeição, adoção, briga. Então, as conversas dolorosas e difíceis, ela tende a acontecer no quilombo. Essa transparência, a verdade dói, mas tem que ser dita. Eu penso que essa honestidade, essa transparência, esse enfrentamento é uma base cultural nossa que a gente precisa retomar. Né? Na história do meu quilombo, quando um homem trai ou uma mulher trai, a gente tem histórias aí que a pessoa pega e conta, né? Tem pessoas que têm acordo, mas quando entra a mentira, a manipulação, a violência, é o que o Ailton falou, está entrando a cultura e o pensamento do colonizador. Então, gente, a gente vive, né? A imagem que me vem na cabeça, né? É a gente no meio, né? Aí tem a sociedade quilombola e a sociedade colonial, e a gente sendo puxado pelas duas sociedades e quase rachando no meio. E a gente tendo que fazer um esforço enorme para se firmar na nossa. Né? Alguém quer comentar sobre isso? Achei muito interessante essas observações, porque a gente consegue desenhando, assim, atualmente como Gilmara falhou para mim. e qual é a Gilmara, sua voz está cortando. Gilmara? Gilmara, eu vou continuar. Aí, na hora que talvez, acho que sua internet tá. A Gilmara tá falhando só para mim, gente, ou tá falhando para outras pessoas? Então, gente, essa questão é que a sociedade quilombola. Ah, tá, obrigada. Tem a liberdade para escolher qual sistema de casamento, e a sociedade colonial, ela não deixa a gente escolher qual sistema de casamento e sempre está impondo o que é certo. Impôs a monogamia, agora está impondo. Ah, tá. Na hora que voltar, Gilmara, se você quiser falar, você me interrompe. E toda vez, gente, que eu estou fora do contexto do quilombo e eu estou sendo atacada, eu corro nessa tabelinha aqui para olhar o que é da nossa cultura, né? Sociedade quilombola, poder familiar matriarcal. Sociedade colonial, poder familiar patriarcal. Isso aqui, gente, é uma grande reflexão que a gente precisa fazer. E a gente pode conversar depois, ter um encontro depois, só para construir o que é matriarcal, o que é patriarcal. Olha do que
a sociedade colonial está querendo nos convencer. E é uma briga minha nos espaços que eu estou. A sociedade colonial quer nos convencer que o patriarcado tomou conta de tudo. Tudo, tudo, tudo. Que não existe matriarcado mais. Aí o que acontece? Quando a sociedade consegue convencer que o patriarcado tomou conta de tudo, aí vai entrar aquela máxima: todo homem é machista, todo homem é violento. Se a sociedade colonial consegue convencer que o patriarcado tomou conta de tudo, vai dizer que toda mulher é frágil, toda mulher é fraca, toda mulher precisa ser protegida e que o feminismo é essencial. Então, gente, eu defendo que o matriarcado ele está presente em muitos quilombos e que o patriarcado está fazendo força para entrar. Eu defendo que existem homens que não são machistas. E eu defendo que existem homens que conseguem administrar bem o poder. Quando eu falo de sociedade quilombola, quando eu falo de sociedade colonial, a gente vai estar totalmente tomada pelo patriarcado. Então, a gente tem que estar muito atenta. Né? A gente vai ver os quilombos, a maioria são lideranças mulheres. Eu vejo o respeito que os homens quilombolas têm pelas mulheres. E se esse homem quilombola não está tendo respeito por essa mulher, e se outras mulheres quilombolas não estão tendo respeito por uma liderança feminina quilombola, é porque ela está deixando se guiar pela lógica patriarcal da sociedade colonial. Certo? Então, a gente o tempo inteiro vai ter que estar se afirmando na nossa cultura para a gente conseguir compreender o que da cultura colonial pode estar entrando na nossa cabeça para a gente poder tirar, né? Foi o que o Ailton falou na última reunião, né? Libertar do branco que existe entre nós. Essa tabela é um exercício para a gente libertar do branco que existe entre nós, fortalecer a nossa cultura quilombola e, a partir desse fortalecimento, negociar o que a sociedade colonial tem que é útil para nós, porque nem tudo que a sociedade colonial colocou é ruim. Tem muitas coisas que é da sociedade europeia, que é da cultura europeia, que é da cultura asiática, que é interessante para nós. Né? Mas antes da gente abrir para outras culturas e negociar com outras culturas, a gente tem que estar muito firme da nossa, para saber se a cultura colonial está ajudando ou está querendo nos roubar. A missão deles é roubar nós, gente, é roubar a nossa ideia, nosso pensamento, né? Eu acredito que a Bíblia foi roubada, a história da Bíblia foi... Porque quando eu leio as coisas da cultura banto, eu acredito que a Bíblia... As histórias da Bíblia foram roubadas, talvez, da Etiópia, da cultura da Etiópia, e foi escrita... Eu fico pensando assim, que muita coisa que chega de outras culturas, de alguma certa forma, foi roubada. Gente, o horário está acabando. Eu queria abrir para a gente falar, e se vocês quiserem, eu posso continuar essa tabela na semana que vem. Livro de Amós. Aí, a Raíssa quiser falar de Amós, eu vou interromper o compartilhamento aqui, gente. E eu queria sugerir da gente continuar na semana que vem. Deixa eu ver quantos slides que ainda falta, por causa do horário. Tá acabando. Eu vou terminar aqui rapidinho. Aí, semana que vem, a gente já vai para outro tema, né? Pode falar, Raíssa. Eu não consigo contribuir muito porque eu estou em deslocamento, né? Estou indo para João Pessoa. Eu estou no sertão do estado aqui
da Paraíba. Aí, em deslocamento, não tenho como contribuir hoje, só próxima semana. Ah, então, gente, todo mundo de acordo a gente continuar essa tabela na semana que vem? Então tá, na semana que vem a gente continua. E eu queria abrir para comentários, sugestões, críticas, antes da gente dar tchau. É, eu queria parabenizar, né? Como historiador, eu fiquei impressionado com a sua apresentação inicial sobre a nossa origem, né? Sobre a África. É muito bom. A gente tenta trazer isso para a escola, né? Para o nosso dia a dia, a escola, para os alunos, mas é meio complicado, porque a nossa historiografia, o que a gente é obrigado a passar, é uma historiografia ocidental, né? Uma historiografia que obriga a gente a falar sobre a história da Europa e não sobre a história da África. Queria muito que no currículo de Minas tivesse mais sobre a história da África, menos sobre a história da Europa, porque é uma história riquíssima e a gente acaba deixando de lado, né? No dia a dia a gente até tenta, a gente força um pouquinho, mas querendo ou não a gente volta para a cultura ocidental, para o eurocentrismo e etc. Por isso, eu acho muito bom quando a gente tem um momento para discutir sobre história na Mãe África, um pouquinho da nossa origem, como se deu essa chegada trágica, né, horrível aqui no Brasil, na base de corrente, como que a gente se dividiu, foi dividido, na verdade, mas o sangue nos uniu novamente, né, no fim das contas, nós nos tornamos um povo novamente. E esse segundo momento eu acho muito interessante e curioso, porque são temas muito sensíveis, né, para ser tratados, dos quais a gente não está acostumado a discutir. A gente não está acostumado a discutir poligamia. É um tema ainda muito sensível. Discutir o machismo em algumas comunidades é um tema muito sensível. Então, e necessário, claro, muito necessário, inclusive. Então, eu acho as proposições muito boas e necessárias. É bom que continue sim, é bom que a gente continue discutindo, é bom que a gente traga, né, inclusive, mais coisas e mais opiniões para esse debate. Era só para parabenizar mesmo, muito bom. Muito obrigada, Mendes. Eu estou vergonhosa aqui agora, porque a minha formação é psicologia, né? Mas eu sou da psicologia social. E eu sou da abordagem sociohistórica. A gente parte do princípio que a gente só consegue compreender quem a gente é se a gente saber a história. Então, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho com um método que chama história de vida. Então, é só pela história que eu consigo cuidar da saúde mental de alguém. Então, eu estou lisonjeada aí pela sua fala. E não só a história em si da pessoa, né? Mas a história do contexto como todo, e como vai nos construindo ou nos desconstruindo. E qualquer coisa que eu falar aí, que não é da questão de história, você fala, né? A história de África é linda, gente. Tem muitas coisas que eu não sei, né? Se o Anderson quiser e a galera aqui do grupo topar, o Anderson, numa terça-feira, vir contar a história de África para nós, na perspectiva de um orientador, tá o convite, viu, Anderson? Infelizmente, terça-feira é o pior dia. Eu tenho aula. Hoje, por coincidência, faltou água na escola. Uhum. E aí eu pude participar da reunião integralmente, mas as aulas começam exatamente às 19, né? Então, os dias coincidem, por isso que eu nunca pude participar. Portanto, é uma grata surpresa, né, ter participado hoje e participar de uma discussão tão boa. Mas, assim, a discussão foi riquíssima, não tem porquê, né? Eu acho que eu não conseguiria dizer com tanta clareza e tranquilidade, né? Então, foi muito bom. Pelo contrário, faça parabenizar e insista mais, vamos trazer mais história da África, trazer mais
contexto dos nossos ancestrais aqui nesse país, né, logo que chegaram. Porque, assim, é muito linda a história da África, mas é muito trágica a história dos povos originários da África aqui no Brasil, né? Então, eu acho que a gente deveria ressaltar um pouquinho mais e lembrar mesmo, verificar como que esses colonizadores foram cruéis, de fato, com o povo africano no Brasil, e como nós somos descendentes de pessoas que sofreram muito. Nós temos que nos orgulhar da nossa descendência negra, né, da África, e nos indignar com a parte da descendência europeia, que nós, infelizmente, temos sangue desse povo que estuprou nossas mulheres, estuprou nossos povos originários que aqui estavam. Então, nós temos que ressaltar justamente não esquecer que nós somos fruto de sofrimento, mas somos resistência no fim das contas, né? Mas parabéns, eu quero parabenizar, foi muito bom. Ah, obrigada, gente, que bom, que bom. Mas alguém quer falar? Continuamos semana que vem com a tabelinha.